Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula, né? E nesta aula nós iremos falar sobre os espelhos planos, né? Como se dá a formação de imagens. Você já teve aquela sensação de que a sua imagem está atrás do espelho? Pois é, você sabe por que isso acontece? Não sabe? Então não sai daí que já vai começar. Beleza, galera. Para que a gente possa iniciar aqui o nosso estudo dos espelhos planos, primeiramente vamos conceituar o que a gente chama de espelho, tá? Então nós chamamos de espelho toda e qualquer superfície capaz de refletir intensamente a luz, tá? Essa superfície ela pode ser plana ou curvada, tá? Então, quando essa superfície é plana, nós temos um espelho plano, tá? Quando essa superfície é esférica ou curvada, nós temos um espelho esférico. Hoje nós vamos estudar sobre os espelhos planos, tá? Então vamos ver aqui quais são as características de espelho e como que a gente resolve uma situação de posse dessas características, beleza? Então as características do espelho plano, da formação da imagem para os espelhos planos são as seguintes. Ó, toda e qualquer imagem num espelho plano, tá? Lembrando, estamos falando de espelho plano, uma superfície regular, plana, que reflete intensamente a luz, tá? Então, todo e qualquer objeto diante desse espelho, ele vai formar uma imagem e essa imagem vai estar à mesma distância do espelho do que o objeto. Se o objeto estiver posicionado a 1 metro do espelho, a imagem também será formada a 1 metro do espelho. Beleza? Então, nós temos aqui, né, a mesma distância. Toda e qualquer imagem, ela vai ter o mesmo tamanho do objeto, tá? Só lembrando que isso é um espelho plano, terá o mesmo tamanho, tá? E essa imagem, ela é uma imagem virtual, né? O que é uma imagem virtual e por que nós chamamos de imagem virtual? Bom, para compreender melhor, nós vamos ver aqui o seguinte rascunho que eu fiz aqui, ó. Considere aqui um objeto, tá? Um objeto P. Aqui um espelho E. E a gente representa graficamente o espelho plano, né? Com uma linha, tá? E um tracinho de um lado. Isso significa dizer o que, professor? Ó, um dos lados, né, vai ser a superfície refletora. Tá certo? O outro lado representa a parte não refletora, que é a parte opaca, a parte o outro lado do espelho, tá certo? Então, sempre o lado contrário ao dos risquinhos é o lado que reflete, né, a luz. É o lado onde vai ser espelhado, tá certo? Então, eu tenho aqui um objeto P. Para que eu possa formar a imagem, basta que a gente trace no mínimo 2 raios incidentes em direção ao espelho, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro raio a gente vai incidir perpendicularmente ao espelho, tá certo? Para todo raio incidente, né, que é o que vai em direção ao espelho, eu tenho um refletido, que é o que sai ao espelho. Então, quando você incide um raio, né, perpendicular ao espelho, né, esse raio volta pelo mesmo caminho, também perpendicular. Tá certo? Então eu tenho aqui, ó, o raio incidente e coincidentemente o mesmo raio refletido. Beleza? Agora vamos traçar um segundo raio sobre um ângulo qualquer, tá? Então o segundo raio refletido que o incidente que eu traço é esse aqui, ó. Então, como eu falei, para cada raio incidente tem um raio refletido. Esse aqui é o raio refletido, tá certo? Então notem que todos os raios, né, como eles são incididos paralelamente, eles nunca vão se encontrar aqui, tá? Mas se a gente prolongar o raio refletido, presta bem atenção, se a gente prolongar como se fosse atrás do espelho, como se ele viesse lá de trás do espelho, somente os raios refletidos, né, no caso aqui, ó, esse aqui é um raio refletido, então prolonguei para cá, ó, tá? Ele passou aqui, né? Aqui o incidente, mas eu vou prolongar o refletido, que é esse aqui é o refletido, é o que está saindo do espelho. Ó, quando eu prolonguei,
Note que ele se encontrou bem aqui, ó. Exatamente nesse ponto de encontro, desse prolongamento dos raios, é que a gente vai formar a imagem, tá certo? É assim que se formam as imagens. Ó, então, aqui é a distância do objeto ao espelho, eu vou chamar de distância D, por exemplo, tá? Aqui é a distância da imagem para o espelho, tá? Que também vai ser D, vou chamar aqui de D'. Então, D, tá? D vai ser igual a D', ou seja, a distância do objeto para o espelho é a mesma distância da imagem para o espelho. Vou chamar aqui de objeto e aqui de imagem, tá? Como eu falei aqui nas características, esse objeto aqui vai ter o mesmo tamanho da imagem, tá? E essa imagem é uma imagem virtual. Por que é uma imagem virtual? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, tá? Por isso ela é chamada de imagem virtual. E aí, a percepção que a gente tem é que a imagem está formada atrás do espelho, tá? Vale lembrar que essa imagem formada é uma imagem invertida, tá? Invertida em que sentido? Direita, esquerda, tá? Por isso você observa aqui, ó, como é que está aqui, ó, o ponto P que eu coloquei aqui, ó. O ponto P está assim, aqui ele vai se formar desse jeito, tá? Por quê? Porque ela é uma imagem invertida, beleza? Então, diante dessas características, tá? A gente vai resolver aqui o exercício 1, né? Para que a gente possa ver como é que se aplica essas características, essas propriedades, para resolver determinadas situações, problemas, beleza? Então acompanha aqui comigo, ó. A distância de um objeto, a imagem fornecida por um espelho plano, tá? Medida sobre a perpendicular ao espelho, né? Que contém os dois pontos, vale 40 centímetros. Determine a distância do objeto à superfície do espelho. Então vamos lá, ó. É simples, é fácil a gente resolver. Vamos supor que eu tenho aqui o objeto, tá? O objeto, né? E aqui eu tenho uma imagem, tá? E eu não sei onde está o espelho, né? Então, o que é a situação? A distância de um objeto à imagem fornecida por um espelho plano, medida sobre a perpendicular ao espelho que contém os dois pontos. Perpendicular, né? Aqui, ó. Aqui é a distância entre a imagem e o objeto, tá? E o espelho está perpendicular. Então o espelho está assim, tá? Agora, eu não sei qual a distância do objeto, não sei qual a distância da imagem, tá? Mas eu tenho aqui o espelho, tá? E aí, eu sei que a distância do objeto até a imagem vale 40, tá aqui, né? 40 centímetros. Então, o que nós queremos saber diante dessas informações? Determinar a distância do objeto até a superfície. Tá aqui o objeto, né? Eu quero saber essa distância aqui, ó, do objeto até a superfície do espelho, tá? Que distância é essa? Olha, é simples. Se do objeto até a imagem dá 40 centímetros, tá? E eu sei que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem para o espelho, eu sei que essa distância aqui, tá? Essa distância aqui, essa mesma distância aqui, então fica fácil, tá? Se daqui para cá dá 40, é porque o espelho vai ficar exatamente na metade. Então significa dizer que essa distância aqui, tá? É igual a 20 centímetros. Ó, né? Se eu sei que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho, então aqui é 20 e aqui vai ser 20, né? Então a distância do objeto até a imagem que se forma atrás lá do espelho é os 40 centímetros que ele deu. Beleza? Deu para compreender direitinho aí, gente? Deu para compreender, né? Beleza, professor? Até aí eu compreendi. Então, não sai daí que nós vamos resolver aqui agora o exercício de número 2. Beleza, galera? O exercício 2 aqui diz o seguinte, ó. Dois pontos, A e B, estão diante de um espelho plano, conforme indica a figura. A que distância do ponto B se forma a imagem do ponto A? Então, veja bem. Eu tenho aqui o ponto A, tá? Aqui o ponto A. E tenho aqui o ponto B. O ponto A está a 40 centímetros de distância do ponto B, tá? Os dois pontos estão a 20 centímetros de distância do espelho, que é o espelho E.
tá? Então, o que nós queremos saber é a que distância do ponto B se forma a imagem do ponto A. Bom, nós sabemos, nós vimos pela definição da formação da imagem, que as imagens elas vão se formar desse lado aqui, né? Então, vamos ver onde é que se forma a imagem do ponto A. Ó, aqui o ponto A, tá? O ponto A, a imagem vai se formar na mesma perpendicular. O ponto A que está a 20 centímetros do espelho. Então, a sua imagem vai se formar também bem aqui, ó, a 20 centímetros do espelho, né? Só que como se fosse atrás do espelho, tá? Beleza? Até aí deu para compreender? Até aí deu para compreender, professor. Então, o que nós queremos calcular é a distância que vai ser a imagem. Eu vou chamar de A', tá? Eu quero saber a distância da imagem de A, que é essa aqui, até o ponto B, certo? É como se eu estivesse aqui, ó. É como se eu estivesse aqui. Tá? Eu quero saber essa distância aqui, ó. Essa distância que eu quero saber, que eu vou chamar de distância D, tá? Então, para que eu possa calcular, observe que eu formei aqui, ó, a distância do objeto A até a imagem de A, tá? A distância do objeto A até a imagem de A. A distância de A, do objeto A até o objeto B. E a distância da imagem de A até o ponto B, que é o que eu quero calcular, eu formei um triângulo retângulo. Então é só a gente calcular utilizando o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, é igual ao quadrado, né, da soma dos catetos. Aliás, a soma do quadrado dos catetos, tá? Ou seja, o maior lado da hipotenusa é esse aqui. Eu vou pegar D, tá? Vou pegar aqui D ao quadrado, vai ser igual, tá? A esse lado aqui, que mede quanto? Ó, daqui para cá dá 20, daqui para cá dá 20. Então vai medir, daqui para cá vai medir 40. 40 ao quadrado, mais. Agora esse outro lado aqui que é 40, também ao quadrado, tá? 40 ao quadrado. Então a distância D ao quadrado vai ser igual 40 ao quadrado, 1.600, mais, tá? 40 ao quadrado, 1.600. Então a distância ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 1.600, 3.200, tá? Como a distância está ao quadrado, a gente resolve como? Aplicando a raiz quadrada, ó. Então a distância D vai ser igual a raiz quadrada de 3.200, tá? 3.200 não tem raiz quadrada exata, tá? Mas eu posso fatorar. Ó, se a gente observar bem aqui, o 3.200 é como se fosse 2 vezes 1.600. Então daqui eu vou fazer o seguinte, ó. A distância D vai ser igual a raiz quadrada. 3.200 é a mesma coisa que 2 vezes 1.600. 2 vezes 1.600, 3.200, né? Eu só fiz distribuir aqui de uma forma de multiplicação. Então a distância D vai ser igual, ó. 1.600 tem raiz quadrada, que é quanto? 40. Então vai ficar 40. Porém, como o 2 não tem raiz quadrada exata, ele fica dentro da raiz. Vai ficar 40 raiz quadrada de 2 centímetros, tá? Então essa é a distância, né? A distância entre a imagem do ponto A até o ponto B. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Então eu espero que você tenha compreendido direitinho, né? Então não esquece, vai lá, deixa seu like, né? Compartilhe com seus colegas para que eles também possam aprender como a gente determina a imagem diante de um espelho plano. Beleza? Então, no mais, um cheiro no coração de cada um de vocês e carimba, que essa é top.